Então, Gênesis capítulo 1 é, com certeza, um dos textos mais famosos do mundo, não é? Aquela história de como tudo começou em 6 dias, parece simples, parece direto. Mas, e se por baixo dessa narrativa, que é tão familiar pra gente, existisse uma estrutura oculta, uma planta baixa mesmo, sabe? Daquelas bem precisas, elegantes, como a de um arquiteto. Uma planta projetada para revelar algo muito mais profundo. Tudo começa exatamente aqui. E olha, essa não é só uma frase de abertura, não. É o fundamento de toda a estrutura. É a primeira linha da planta que já estabelece a intenção principal: trazer ordem a partir do que era sem forma e vazio. Então, a grande questão que a gente vai explorar é justamente essa. E se Gênesis 1 não for para ser lido como um diário de eventos, mas sim como essa tal planta arquitetônica? Vamos olhar para além da sequência dos dias e tentar descobrir o design literário que está ali, revelando uma mensagem muito mais complexa sobre ordem e sobre propósito. Para a gente entender essa planta, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai descobrir a ordem oculta por trás dos 6 dias. Depois, vamos ver o padrão de formar e preencher que organiza tudo. A gente vai dar uma olhada em algumas palavras-chave no hebraico original, entender a visão de mundo da época e, finalmente, explorar qual é o nosso lugar nesse grande projeto. Então, vamos lá. Ok, a primeira chave para a gente destravar esse texto é mudar completamente a nossa perspectiva. Não estamos lendo um simples relatório de o que aconteceu e quando, mas sim uma peça literária, sabe? Uma peça construída com uma intenção artística e teológica muito clara. E é aqui que a coisa fica fascinante de verdade. O autor não está só listando eventos em ordem cronológica. Ele está, na verdade, pintando um quadro, organizando os elementos com a simetria poética para passar uma mensagem poderosa sobre ordem, sobre propósito e sobre a beleza do design do cosmos. E essa simetria, ela fica absolutamente clara quando a gente olha para a estrutura dos 6 dias. Existe um padrão deliberado aqui, uma correspondência quase matemática entre as duas metades da semana da criação. Olhem bem para isso. É aqui que a planta arquitetônica se revela de vez. Nos 3 primeiros dias, o que a gente tem é a formação. Deus está criando os grandes domínios. No dia 1, o tempo, com a luz e as trevas. No dia 2, os espaços, com os céus e as águas. E no dia 3, o habitat, com a terra seca. E aí, nos 3 dias seguintes, o que acontece? O preenchimento. Cada domínio recebe os seus habitantes. O tempo é preenchido pelos luminares, sol, lua, estrelas. Os céus e as águas, pelas aves e seres aquáticos. E a terra, pelos animais e, finalmente, pelos humanos. É uma correspondência perfeita. Então o ponto crucial é este. Não é uma lista aleatória. É um design. Formação e logo depois, preenchimento. A própria estrutura do texto espelha a estrutura do cosmos que ele descreve. É uma obra de ordem e propósito, do começo ao fim. Mas a genialidade não para só na estrutura geral, não. Se a gente der um zoom nas palavras específicas usadas no hebraico original, a gente descobre camadas de significado que muitas vezes se perdem na tradução. Vamos dar uma investigada? Peguemos, por exemplo, o verbo bara, que a gente traduz como criou. O fascinante é que em Gênesis 1, este verbo é usado apenas com Deus como sujeito. Isso sugere que não é um simples fazer ou construir a partir de algo que já existe, mas um ato criativo único, uma forma de trazer uma ordem fundamental à existência que só Deus pode realizar. Outro detalhe bem interessante é a palavra para Deus, Elohim, que gramaticalmente é plural. Isso leva àquela declaração intrigante no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Isso gerou séculos de debate teológico, claro, mas do nível do texto já aponta para uma riqueza e uma complexidade na própria identidade divina. Agora, um ponto crucial. A gente precisa trocar de óculos por um momento. Esse texto não foi escrito para nós no século 21. Ele reflete uma cosmologia antiga, a maneira como o pessoal da Idade do Bronze entendia a estrutura física do mundo. E entender isso é fundamental para a gente não cometer erros de interpretação. Vejam só como as diferentes traduções lidam com o que foi criado no 2º dia. A palavra hebraica é rakia. Algumas traduções usam divisão, outras expansão ou firmamento. Essa variação toda aponta para um conceito bem específico daquela época. Essa rasca era imaginada como uma cúpula sólida mesmo, uma abóboda que segurava as águas de cima. Era a explicação para de onde vinha a chuva e por que o céu é azul.
E aqui está o ponto mais importante. Tentar encaixar isso na astrofísica moderna é perder completamente o foco do texto. O objetivo não é científico, é teológico, descrever um mundo ordenado e funcional sob o comando do seu Criador. E mesmo dentro dessa visão de mundo antiga, a lógica do arquiteto continua firme. A sequência da criação mostra uma ordem conceitual que é fascinante, de complexidade crescente. Começa com o básico, a luz, depois os ambientes, e por fim, as formas de vida, cada vez mais complexas. Não, isso não é um tratado de evolução, mas é um reconhecimento poético de que a vida se desenvolve em estágios, com uma ordem e um propósito. E toda essa construção cuidadosa, toda essa ordem, nos leva ao clímax da história, lá no 6º dia, a criação da humanidade. É o ponto onde a planta revela seu propósito mais elevado. Este aqui é o ápice poético e teológico do capítulo. A humanidade é criada à imagem de Deus. E isso não tem nada a ver com a aparência física, viu? Significa ser um reflexo do caráter e do papel do Criador, ser seus representantes, seus embaixadores aqui na Terra. E o texto é notavelmente explícito nisso. A imagem divina não é concedida só ao homem, mas a ambos, homem e mulher. Isso estabelece desde o primeiríssimo capítulo uma base para a igualdade fundamental. Um conceito, aliás, radical para sua época e que continua relevante até hoje. Como representantes, a humanidade recebe um mandato, uma tarefa. É a palavra frequentemente traduzida como dominai. E essa palavra pode ser lida de duas formas completamente opostas. Seria uma licença para a exploração predatória ou um chamado para uma mordomia responsável para cuidar e gerenciar a criação. Pensando em todo o contexto de ordem, de beleza e propósito que a gente acabou de ver, qual interpretação faz mais sentido? O papel de dominar aqui se parece muito mais com o de um jardineiro sábio ou um gerente cuidadoso do que com o de um tirano, né? É a responsabilidade de manter e cultivar o jardim que foi criado. E a prova final está no veredito de Deus. Depois de criar a humanidade para cumprir esse papel, ele não diz apenas que era bom, como fez nos outros dias. Ele olha para o sistema inteiro, funcionando em harmonia, e declara que tudo era muito bom. A peça final do quebra-cabeça encaixou no lugar. Mas a história não termina no 6º dia, com o trabalho feito. Ela culmina no 7º, o dia do descanso. Isso introduz o conceito de Shabat, sugerindo que o propósito final de toda essa criação ordenada não é o trabalho infinito, mas sim desfrutar, manter e celebrar o sistema perfeito que foi estabelecido. Então, no fim das contas, a arquitetura poética de Gênesis 1 nos deixa com uma pergunta poderosa, que ecoa até hoje. Se o projeto original era para um mundo ordenado, equilibrado, muito bom, com a humanidade agindo como zeladora cuidadosa, qual é a nossa responsabilidade em manter essa ordem e esse propósito em nosso mundo agora?